Olá a todos e todas. Eu vim hoje conversar com vocês a convite da professora Cristina sobre o meu projeto de doutorado e o meu dia a dia aqui onde eu estou atualmente, trabalhando em conjunto com o pessoal da engenharia civil e também da química, porque o nosso trabalho tem a ver com um fenômeno que tem assolado a indústria do concreto há muitos e muitos anos, mas, sobretudo, nessa última década tem tomado um primeiro plano, tem tomado uma posição de protagonismo, principalmente pela dificuldade que nós temos em modelar essa problemática. O título da minha apresentação é A Confluência entre a Geologia, Química e Engenharia Civil. Então, existe aí um fenômeno que é interdisciplinar, ou seja, vários cientistas e vários profissionais de áreas diferentes se juntam, trocam aí figurinhas para poder chegar a um resultado benéfico para a indústria do concreto. Então, esse fenômeno que na literatura se chama Internal Sulfate Attack, que a gente pode chamar também de ISA, que é a abreviação mais comum, ou em português, uma tradução livre minha, ataque interno de sulfatos. Então eu vou conversar um pouco sobre isso com vocês hoje. Aqui rapidamente quero elencar, alinhavar com vocês os tópicos que nós vamos percorrer hoje. Então, primeiramente, vamos falar um pouco sobre por que estudar, concreto e os agregados, são materiais diferentes, um está contido no outro. Então, por que é interessante fazer esses estudos do ponto de vista, sobretudo, da geologia, porque é o meu background, mas espero que ao longo da apresentação torne-se claro também a necessidade de outras áreas da ciência trabalharem em conjunto para que a gente possa resolver esse problema aí que é o ISA, né? Vou falar também sobre o cimento e o concreto, são também dois tipos de materiais distintos, um está contido no outro, e ao longo da apresentação espero que torne-se claro por que são materiais diferentes. Logo em seguida a gente fala sobre esse mineral específico aí, que nós chamamos de pirrotita, que é o cerne do problema. De maneira bem geral, podemos dizer que tudo se inicia aí na pirrotita. Já se encaminhando para o final, nós vamos falar um pouco sobre um estudo de caso que eu selecionei para vocês. É um caso que é descrito com bastante detalhe lá de Connecticut, nos Estados Unidos, do Jana de Apayan. E, por fim, vamos fazer algumas considerações finais, que faz parte aí da nossa apresentação. Antes de iniciarmos, eu queria falar um pouquinho sobre a minha trajetória, também a pedido da professora Cristina, só para vocês me conhecerem, saberem de onde eu venho, e por que eu estou falando aqui com vocês hoje. Então, essa minha carreira então começou lá em 2011, quando eu adentrei ao bacharelado em Geologia, também na Universidade Federal do Paraná, assim como todos vocês que estão me ouvindo hoje. Eu fui de 2011 até 2016 fazendo esse curso. Foi lá que eu conheci a professora Cristina e tantos outros professores do corpo docente da universidade e do departamento de geologia em específico. No meio do meu curso, eu fui para Nova Zelândia. Eu participei do Ciências Sem Fronteiras, que foi um projeto que ocorreu em meados de 2013 até cerca de 2015, se eu não me engano. E eu tive a oportunidade de estudar também geologia no curso de bacharelado deles, lá em Wellington, que foi a Victoria University of Wellington. Então eu fiquei lá um ano, volto para o Brasil, encerro o meu curso de geologia em 2016 e, em seguida, adentro ao curso de mestrado em geologia, ou seja, eu começo a fazer a minha pós-graduação em 2017 no Departamento de Geologia da Universidade Federal do Paraná, e eu trabalho principalmente com técnicas analíticas e geoquímica de alta temperatura. Vou até 2019 e em 2020 eu tive a oportunidade de adentrar ao curso propriamente dito como professor substituto. Então, acabo virando colega da professora Cristina, que anos atrás foi minha professora, e eu fico lá por cerca de um ano e meio, trabalhando principalmente nas áreas de mineralogia e geoquímica, e também colaborando aí com o departamento que foi a minha casa, por muitos anos, Logo depois, na verdade, eu saio prematuramente do meu contrato de professor substituto porque eu adentro ao doutorado de Geologia e Engenharia Geológica aqui no Canadá.
Então, eu sou candidato ao doutorado de Geologia no Departamento de Geologia e Engenharia Geológica aqui na Université Laval. Então, eu moro atualmente na cidade de Quebec, que é a capital da província de Quebec, que também é talvez seja uma surpresa para a maioria de vocês. Não era uma surpresa para mim, porém se tornou cada vez maior quando eu cheguei aqui, né? Então, o pessoal aqui, a língua oficial é o francês, embora o Canadá seja um país bilíngue oficialmente, o francês é indispensável e utilizado quase sempre aqui na cidade onde eu moro. Então, essa é a minha trajetória de forma breve aí, e vamos adentrar agora a essa conversa sobre o ISA. Então, como eu havia falado, por que nós estudamos os concretos, os agregados, os mais diferentes tipos, né? Porque o concreto, de maneira bem simples, é como se a gente estivesse construindo uma rocha artificial. Nós escolhemos os ingredientes que a gente quer colocar lá dentro para formar um tipo de rocha que deve ser durável, robusta e se molde às nossas mais inúmeras necessidades. Então aí uma imagem bonita para nós começarmos essa reflexão, né? Então, desde tempos imemoriáveis, né, os nossos antigos construtores, né, os nossos antepassados, eles usavam aí uma espécie de mistura para unir pedras, para unir fragmentos de pedras que iriam resultar em uma estrutura que eles utilizavam para inúmeras funções, né? Mas sobretudo para abrigo e proteção, né? Na época, então, era muito importante você se abrigar dos elementos, muito importante você se abrigar de potenciais inimigos e por aí vai. Tanto que o concreto mais antigo já descoberto, ou o material que nós podemos classificar de maneira concreta como um concreto de verdade, data de cerca de 7.000 a.C. Então, esse material já está presente nas nossas vidas, já estava, melhor dizendo, desde muito tempo atrás. Hoje a gente talvez ache que é algo comum, algo mundano. E de fato é, porque é onipresente na nossa vida, mas iniciou aí a sua trajetória há muito tempo atrás. Essa tentativa de criar um material que nós pudéssemos utilizar como abrigo e proteção. Então, assim que se iniciou a jornada aí da humanidade com o concreto. Mais para frente, aí na nossa história, os gregos apareciam também de maneira proeminente, utilizando materiais à base de cal, sobretudo, como uma espécie de mistura aglutinante que iria juntar aí pedras também, e agora entra na cena um novo material que são os tijolos, né? Então eles já haviam dominado essa tecnologia de formar o que a gente chama hoje de tijolo, né? Mas não com a tecnologia que nós temos hoje. Então eles usavam aí algumas misturas para juntar, para colar essas pedras e tijolos. E a partir desse tipo de tecnologia, eles construíram tudo aquilo que a gente conhece hoje nos livros de história e podemos ver alguma coisa que ainda sobrevive, né? Lá em Atenas e em várias porções da Grécia como um todo. E a título de curiosidade, a palavra concreto é derivada da palavra em latim concretus, que teoricamente significa crescer junto ou crescer de maneira composta. Então aí é uma definição autoexplicativa, né, do que é o concreto hoje em dia para a nossa sociedade. E nos dias de hoje, através da persistente investigação de cientistas e profissionais da indústria para produzir o cimento e produzir concreto de melhor qualidade, a gente chega a resultados como estes observados aqui nas imagens, né? Verdadeiras maravilhas tecnológicas, maravilhas recordes da engenharia, né? Como o prédio com a maior inclinação do mundo, esse prédio que fica nos Emirados Árabes, tem 18 graus de inclinação natural. Nós temos o famoso Burj Khalifa, que é atualmente a maior estrutura, o maior prédio construído do mundo, né, com 828 metros de altura. Essas construções, assim como tantas outras, se utilizam largamente de cimento e, obviamente, concreto para serem construídas. E dentro do concreto, eu chamo a atenção de vocês para esse número. Entre 60% e 75% do volume total do concreto é composto por agregados, sejam eles finos ou graúdos. Então, agregados são muito importantes para o concreto,
E o concreto e suas tecnologias são muito importantes para a sociedade e para nós atingirmos os nossos objetivos, né? Sejam construções para moradia de maneira simples, né? Ou então grandes construções como túneis, represas e esses prédios aí com engenharia e arquitetura um tanto quanto exótica. Falando agora sobre cimento versus concreto. Bom, são dois materiais diferentes, eu já posso adiantar isso para vocês, e ao longo dessa pequena subseção eu espero que se torne autoexplicativo e claro por que que um necessita do outro e porque eles são materiais diferentes. Então, primeiro a gente começa do início, na fabricação do cimento, né? Os cientistas e posteriormente os profissionais que trabalham nas plantas que fabricam cimento, eles precisam de ingredientes básicos para fazer essa mistura, que nada mais é do que um pó, do que um material bem fino que a gente vai utilizar em conjunto com agregados e outros tipos de material para fazer concreto, para gerar o concreto. E esse pó, a mágica dele acontece quando entra em contato com a água. Uma série de reações químicas acontecem, reações que a gente chama de hidratação, que vai gerar uma pasta, que literalmente é uma cola, que vai colar todos os fragmentos que a gente chama de agregado. Mas, voltando lá no início, nós precisamos de alguns ingredientes. Então, sobretudo, dentro da estrutura, dentro da composição química do cimento, nós temos o cálcio, que é um elemento químico aí, né, que a gente encontra nos mais variados ambientes, ligados a outros tipos de elementos, né, formando componentes. E, de maneira geral, o cimento tem quatro compostos principais que vão formar e compor até 90% do cimento em massa total. E nós simplificamos a maneira como a gente explicita esses ingredientes, né? Então, por exemplo, nós temos aí o alumínio, que a gente vai simplificar apenas com a letra A, o cálcio com a letra C, o ferro com a letra F, a água com a letra H e a sílica, que é o dióxido de silício, com a letra S. Esses componentes químicos básicos, eles vão se ligar, gerando os componentes principais do cimento, que nós temos aí na porção à direita do vídeo. Então, nós temos o silicato de cálcico, o silicato tricálcico, o aluminato tricálcico e o aluminoferrito tetracálcico. São traduções aí que eu mesmo fiz, então pode ser que sejam um pouco divergentes do que a literatura da engenharia civil passa para nós, mas de maneira geral são compostos que se ligam e quando colocadas em contato com a água vão gerar uma série de reações de hidratação que vão gerar outros tipos de compostos. Então é interessante falar aqui para vocês que já são aí áreas que misturam conhecimentos da química, da geologia, porque afinal de contas nós precisamos prospectar esses elementos, prospectar esses compostos químicos simples aqui à esquerda do vídeo, para que nós possamos levá-los até uma planta de cimento, fazer o beneficiamento e gerar esses quatro compostos principais que vão ser responsáveis pela grande porcentagem de massa do cimento que a gente conhece como material hoje em dia. Então eu peço que vocês mantenham na mente de vocês esses quatro compostos, porque posteriormente a gente vai falar sobre o que acontece a posteriori, o que vai acontecer depois que o cimento já está feito e como a gente vai usá-los. Mas antes, eu vou voltar um pouquinho para falar para vocês sobre esses compostos químicos que são os ingredientes principais na fabricação do cimento, que é o A, C, F, H e o S, né? Então, o H é água, então a gente consegue entender onde a gente consegue prospectar esse material. E os outros, onde a gente pode encontrar aqui cálcio, ferro, sílica, alumínio e até mesmo sulfatos, que também fazem parte da composição do concreto, embora de maneira subordinada, nós podemos encontrar aqui uma lista simplificada de elementos e as suas fontes. Onde que a gente encontra? Então, a título de curiosidade, vamos falar apenas alguns deles. O cálcio a gente encontra muito em carbonatos, como aragonita e calcita.
né? Nós podemos encontrar também até mesmo em rochas metamórficas, como mármores. Então, a depender da fonte de matéria-prima de cada país, o cálcio e também os outros elementos vão vir de inúmeras fontes, né? Então, por exemplo, a sílica, por exemplo, a gente utiliza a sílica, podemos encontrar a sílica em rochas silicáticas, podemos encontrar a sílica proveniente de arenitos, por exemplo, que são rochas riquíssimas em sílica. O alumínio, a gente pode mencionar a bauxita, que é um minério de alumínio, pode ser utilizado como fonte desse elemento, e por aí vai. Isso tudo a depender da composição geológica do país, ou até mesmo da região onde a fábrica de cimento foi instalada, até porque transportar esse material também tem um custo. Então, nós temos aí a participação da geologia na prospecção dos elementos principais, dos ingredientes principais na fabricação do cimento. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a parte química do cimento. Eu não tenho autoridade para falar sobre a química do cimento, não sou químico. Acredito que muitos de vocês me ouvindo hoje vão conseguir elaborar até mais do que eu sobre esse tipo de assunto, mas vamos começar pelo início da maneira mais básica possível. Então, o cimento, e aqui eu trago o cimento do tipo Portland, que é como se a gente estivesse falando de Nescau, sabe? A gente não usa o termo achocolatado, né? Muito raro, né? A gente usa Nescau. Ou então sabão em pó, a gente não fala sabão em pó, eu falo Omo, né? Então o cimento Portland é a mesma coisa, é uma boa analogia. É uma marca de cimento já muito bem sedimentada na indústria. Então a gente usa esse termo como se fosse quase um sinônimo de cimento, embora existam outras marcas de cimento, porque cada empresa tem a sua receita. O cimento do tipo Portland, ele assim como todos os outros, é um pó fino, como eu já havia falado, que quando misturado com a água vai se tornar uma cola, que vai manter todos os agregados juntos, gerando o nosso concreto, né? Então, o que acontece lá dentro? Nós temos aí os nossos ingredientes principais do cimento, que eu pedi para vocês terem em mente alguns slides atrás. Então, o que acontece? Temos aí o silicato tricálcico, que vai se juntar com a água, gerando um composto aí que a gente chama de silicato de cálcio hidratado e também hidróxido de cálcio. Novamente abaixo a gente tem o outro composto, que é o silicato dicálcico, que vai se juntar também com a água, gerando um outro composto e o hidróxido de cálcio. E a título de curiosidade, não vou ler para vocês, vocês podem pausar o vídeo e ver com atenção, nós temos as outras duas reações que levam em consideração a alumina e o ferro naqueles componentes que a gente já havia visto. Não são apenas essas as reações que ocorrem quando o cimento entra em contato com a água, temos outras, mas eu trouxe as mais, digamos assim, famosas ou célebres, né? São aquelas que geram um composto que a gente vai falar bastante ainda. Mas o que acontece nesse momento? Aquilo que eu falei já para vocês. Hidratação. O cimento, ele é um pó completamente anidro, não tem água. Então, quando ele entra em contato com a água, todas essas reações vão acontecendo. E o composto mais importante relacionado ao concreto e as reações que ocorrem no cimento é esse composto que eu vou colocar em evidência agora na tela, que como vocês podem perceber é o mesmo. Esse composto, a indústria do cimento chama de CSH, tá? Então faz sentido porque nós temos aí cálcio, silício e água, tá? Então eles chamam, para simplificar a vida, CSH. Essas reações que a gente observa quando do contato da água com o cimento, a gente pode observar também em gráficos que eu trago aqui para vocês. Então, o gráfico à esquerda de vocês mostra o que acontece subsequentemente ao contato do cimento com a água. Então, por exemplo, o que é interessante de observar nessa imagem é que após as primeiras horas de contato entre a água e o cimento, vocês observam dentro do contexto de um concreto, né? Nós estamos fabricando concreto, utilizando o cimento como um dos ingredientes. Vocês observam que a porosidade começa a decair de maneira substancial
e aquele nosso composto importante, né, que é, digamos assim, o coração do cimento, né, a parte mais importante quimicamente falando, que é o composto CSH, começa a ser gerado aí nas primeiras horas do contato entre a água e o cimento. Nós temos aquele subproduto também, né, que é o hidróxido de cálcio, alguns outros componentes, alguns outros compostos aí que também são importantes, mas não vem ao caso. Nós não vamos nos deter muito sobre esses tipos de compostos. E do outro lado da tela nós temos aí digamos assim, um gráfico interativo que vai representar por volume quais são os compostos mais interessantes, mais importantes de acordo com o grau de hidratação. Então, por exemplo, o azul representa a nossa porosidade, né? Então ela vai diminuindo conforme a hidratação vai ocorrendo. Claro, né? Porque nós estamos gerando aí uma cola que vai grudar todos os nossos agregados, então a porosidade tende a diminuir. O CSH, que é o composto mais importante, e nós temos alguns outros compostos aí, como eu falei para vocês, que ou diminui conforme vai aumentando o grau de hidratação, por exemplo, os nossos componentes primários, né, que a gente já tinha falado, né, o C3S, C2S, C3A e o C4AF, que são abreviações para aqueles 4 compostos principais que o cimento tem, né, que formam mais de 90% do cimento. Então, eles vão ser o combustível para gerar o CSH. Então, é óbvio que conforme o grau de hidratação vai avançando, os componentes principais vão sendo consumidos, gerando-se o componente mais importante depois, né, que é o CSH. E agora a gente vai falar sobre o concreto propriamente dito. O concreto é uma mistura de uma série de ingredientes. De uma maneira bem geral e simplificada, a gente tem aí que o concreto é composto por principalmente cimento, obviamente, acabamos de falar sobre esse material importante, agregados, que nós dividimos de acordo com a granulometria, então agregado graúdo e agregado fino, água, que também vai ser o combustível, um dos ingredientes importantes para gerar a cola, aquela pasta que vai unir os agregados em conjunto com o cimento, né? Esses dois principalmente vão reagir. E ar. Nós temos alguma porosidade no cimento, é necessário que o cimento seja poroso por uma série de características, principalmente características no que tange ao estresse físico, a necessidade que o concreto tem de resistir a pressões, a estresse. Isso aí já é mais da área da engenharia civil, mas acreditem, é necessário que tenha sim porosidade no concreto. Então aqui embaixo a gente tem a parte esquerda inferior da tela, a gente tem uma espécie de infográfico mostrando para nós dois tipos de misturas específicas de concreto e quais são as porcentagens desses materiais que eu acabo de comentar para vocês. Então você pode ter, de maneira geral, receitas diferentes, né? Então notem como é interessante aí, num primeiro momento, a gente tem que o cimento tem receitas diferentes também. São compostos específicos comuns a todos os cimentos de todas as empresas que fabricam, porém a receita é que nem receita de vó, cada um tem a sua, né? O tipo de concreto dessa casa de 2 andares, será que é o mesmo que de uma represa? Que de um arranha-céu de 100 andares? Será que nós não precisamos fazer uma receita diferente porque ele precisa resistir a vários tipos diferentes de pressão, vários tipos diferentes de clima? Então vamos pensar nisso também. O concreto, ele é feito de acordo com a necessidade do empreendimento. Por isso que as porcentagens dos seus componentes mudam.
E aqui à direita, só para a gente ver um pouquinho o que, que é essa mistura, é o concreto já pronto, solidificado, uma amostra polida para a gente ter uma noção do que é o cimento. Então, notem que nós temos partículas de variadas cores e tamanhos, que são os nossos agregados, e nós temos aquela cola que eu mencionei que gruda todos eles, que é essa porção acinzentada da amostra. Então vejam aí, praticamente uma rocha. Uma rocha que nós poderíamos chamar de sedimentar, talvez, fazer uma analogia aí com a geologia, mas na verdade é uma amostra de concreto. Então, onde que nós vamos encontrar o agregado para utilizar na fabricação do concreto? Bom, nós nos utilizamos das rochas, tanto ígneas quanto metamórficas ou sedimentares, a depender do contexto geológico da região onde está sendo fabricado o concreto. Então, nós podemos usar granitos, por exemplo, gneiss como exemplos de rochas metamórficas aí, ou até mesmo rochas sedimentares, como os nossos agregados. Porém, dentro desses agregados, nós não podemos esquecer que nós estamos trabalhando com conceitos geológicos. Então, as rochas são formadas por minerais. Raramente você vai ter uma rocha monominerálica. Então, na sua maioria, nós temos rochas que são poliminerálicas, formadas por mais de um mineral, que nós podemos dividir de maneiras variadas aí na ciência, na geologia, nós temos específicos grupos e subgrupos, mas de maneira geral nós temos silicatos, carbonatos, sulfetos, sulfatos, todos os subgrupos aí que nós podemos encaixar os minerais. E aqui eu deixo destacado um mineralzinho específico aí que a gente chama de pirrotita, que está classificada no subgrupo dos sulfetos. E é aí que se inicia o nosso problema, pelo menos o problema do ISA. Falando sobre o concreto ainda, nós produzimos o concreto e nós esperamos que ele tenha uma durabilidade razoável, a depender do empreendimento que a gente está usando o concreto, e que ele atenda a necessidades já pré-estabelecidas. Então, por exemplo, nessa imagem a gente tem uma casa simples de 2 andares, o concreto foi utilizado para fazer a fundação da casa e já apresenta aí sinais de desgaste que nós podemos observar nas imagens, como rachaduras, como descolorações. Então nós temos aí esse exemplo que a gente pode trazer à nossa mente, né? O que era esperado do concreto que foi utilizado para fazer essa casa, né? Resistir a uma certa temperatura, resistir a uma certa oscilação, né? Nós temos inverno e verão aí, né? Na maioria dos lugares do mundo, né? Apenas próximo do Equador que a gente não tem oscilações muito grandes, mas na grande maioria do planeta a gente tem, né? Resistir a um peso específico, a um estresse, a uma tensão de cisalhamento, são todos conceitos aí mais da indústria da engenharia civil, né? E agora, falando sobre o nosso problema específico hoje em dia, que a gente trabalha aqui, nós temos esse grupo aqui no Canadá, mas tem grupos na Irlanda, grupos nos Estados Unidos, muita gente se debruçando sobre esse assunto. O ISA é um tipo de deterioração do concreto. Então a gente já parte daí. O concreto foi gerado, a gente já tem toda a história aí do porquê que foi feito e como ele foi feito, só que ele está se deteriorando, ele não está atendendo às nossas necessidades. Então, quando se inicia a deterioração do concreto, por causa do ISA, que é esse ataque interno de sulfatos, isso é gerado diretamente por causa da oxidação de agregados que contêm sulfetos. Então agora a gente tem capacidade para rastrear essa afirmação. Os sulfetos são um subgrupo de minerais, dentre eles, mas sobretudo, nós temos a pirrotita, que vai ser submetida a um processo de oxidação, resultando na sua decomposição, e isso acarreta em um problema que a gente chama de ISA. Então, o que acontece? Bom, de maneira bem geral, mas também entrando em conceitos químicos, a pirrotita, que é um mineral específico do subgrupo dos sulfetos, quando ela é exposta a condições atmosféricas, ou seja, contato com oxigênio e também contato com umidade,
ela vai ser oxidada, ela vai ser decomposta e os produtos gerados por essa reação química são geralmente prótons, íons ferrosos e íons do tipo sulfato e enxofre. E daí que nós temos o nome desse fenômeno, que é o ataque interno de sulfatos. Então, o sulfato é um dos subprodutos da deterioração, da quebra da estrutura da pirrotita. Então, temos aí apresentado a nossa problemática. Agregados que são utilizados para a fabricação de concreto, porém esses agregados têm a presença de um mineral aí que é indesejado, porque é muito instável no contexto das condições atmosféricas. Então, a presença da pirrotita é a nossa problemática que vai gerar a deterioração do concreto. Então, estamos aí já na mesma página, todos vocês me assistindo e eu que estou fazendo o meu doutorado aqui. Nós temos esse problema e precisamos estudar sobre.